Olá, tudo bem? Itamar aqui. O que é ser cheio do Espírito? O que é ser cheio do Espírito Santo? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas. E não se esqueça de ativar o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. Vem comigo! O que é ser cheio do Espírito? Paulo disse aos Gálatas no capítulo 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Para quê? Para que não façais o que quereis. A minha carne quer que eu faça algo, mas o meu Espírito diz não. O meu Espírito quer que eu faça algo, mas a minha carne diz que não. Então um está o tempo todo guerreando contra o outro, né? Alguém disse que nós temos dois ursos dentro de nós e que eles estão em constante guerra, um urso bom, um urso mau, e o urso que vence é aquele que a gente mais alimenta. Mas a Bíblia já dizia isso lá atrás. É o espírito que luta contra a carne que luta contra o espírito. Quem quer? O espírito quer e a carne quer. Ambos querem algo, né? A carne e o espírito. Mas aquilo que a carne quer, o espírito diz não. Aquilo que o espírito quer, a carne diz não. A pergunta que fica realmente é esta: quem você está alimentando mais? Você está alimentando mais o espírito ou você está alimentando mais a carne? Ser cheio do espírito é você gritar, pular, saltar, falar em línguas estranhas, profetizar. Isso é ser cheio do Espírito Santo? Ou antes, ser cheio do Espírito Santo é você andar em espírito para não satisfazer a vontade da carne? Jesus era cheio do Espírito Santo. Aí talvez você diga assim, não, mas Jesus era Deus, mas ele era 100% homem quando desceu a esta terra. A Bíblia diz que ele esvaziou-se e se tornou um homem cheio do Espírito Santo. Ele esvaziou-se de toda a sua glória. Ele esvaziou-se de toda a sua deidade, a sua condição de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 7, falando a respeito de Jesus, ele diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo. Jesus aniquilou-se a si mesmo. Ele se esvaziou, ele abriu mão, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele assumiu a nossa condição, para poder passar aquilo que nós passamos, para poder conhecer de verdade as nossas necessidades, para reconhecer o que é ser humano. Jesus assumiu a forma de servo. Jesus assumiu a forma de homem, tendo as mesmas paixões que nós, tendo os mesmos desejos da carne que nós, tendo as mesmas concupiscências dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida que nós, sendo tentado por essas coisas, que nós hoje somos tentados. A Bíblia Sagrada nos diz assim, que o diabo não dorme. Ele brama como leão ao nosso derredor. Pedro disse isso na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Ele disse, sede sóbrios, vigiai. Ele estava dizendo, não seja bêbado, não seja ébrio, não seja sem sentido, mas seja sóbrio, esteja atento, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Nós temos um adversário, que é o inimigo das nossas almas. É a Bíblia quem diz isso. Nós estamos numa guerra espiritual, ao qual nós devemos resistir firmes na fé. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o que a Bíblia diz. E ser cheio do Espírito Santo é isso. É você resistir ao diabo. É você não andar na carne. É você andar em espírito. É você conhecer os seus pontos fracos. Conhecer as suas vulnerabilidades. Quando é que eu estou vulnerável a um ataque do inimigo? Quais são os meus pontos fracos? Quais são as minhas fraquezas? Aonde é que ele procura me atacar? E as pessoas são diferentes, umas são diferentes da outra. Talvez você é tentado numa área que eu não sou, mas eu sou tentado numa área que você não é. Porque o meu ponto fraco é diferente do seu, a minha vulnerabilidade é diferente da sua. É preciso que nós reconheçamos um ataque, reconheçamos uma ameaça. Quando nós vamos para a administração, nós aprendemos sobre a análise SWOT, né? Que fala de pontos fortes e pontos fracos. Aprendemos sobre oportunidades e ameaças. Na vida espiritual também é assim. Que nós possamos reconhecer as nossas oportunidades, mas reconhecer também as nossas ameaças.
que possamos reconhecer os nossos pontos fortes, mas também os nossos pontos fracos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, as pessoas estão olhando para nós. O mundo espiritual está olhando para nós. Nós vemos isso quando Deus perguntou para Satanás: viste tu meu servo Jó? Porque o mundo espiritual também está olhando para nós. É uma tão grande nuvem de testemunhas que nós estamos rodeados. E aí o escritor aos Hebreus diz assim: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O que é que está embaraçando a sua vida? O que é que está embaraçando a minha vida no dia a dia? A Bíblia diz: deixamos de lado todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Para você ser cheio do Espírito Santo, é preciso você se desvencilhar de todo embaraço na sua vida espiritual. É preciso você abandonar a prática do pecado. É preciso você deixar para trás as coisas que devem ficar para trás, para que você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O que é que está embaraçando a sua vida e impedindo você de ser cheio do Espírito Santo? Andar em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. É bem verdade que nós estamos vivendo aqui nessa terra numa carne, numa matéria, e essa carne ela traz consigo uma natureza pecaminosa, mas a recomendação de Deus para as nossas vidas é: enchei-vos do Espírito. Se nós nos enchermos do Espírito dia após dia, nos alimentando da palavra de Deus, nos alimentando de coisas boas, pode ter certeza que nós seremos muito mais abençoados do que nós somos. Jesus contou a parábola das 10 virgens, você lembra a história, em Mateus capítulo 25, onde ele fala que 5 virgens eram prudentes e levavam azeite consigo, e 5 virgens eram loucas ou insensatas e não levaram azeite consigo. E as lamparinas se apagaram. Por que as lamparinas se apagaram? Porque estava com azeite na reserva, o óleo na reserva, o Espírito Santo na reserva. Como está a sua reserva de azeite? Como está a sua reserva espiritual? Você tem se apegado às coisas espirituais ou você está andando sempre na reserva? Você está andando com o tanque cheio ou você está andando com o tanque sempre na reserva? O meu desejo para você hoje é que você possa seguir a recomendação da palavra de Deus que diz assim: enchei-vos do Espírito. Que nós possamos nos encher, e nos encher, e nos encher até transbordar. Porque quando nós estamos nos transbordando do Espírito Santo, nós não temos espaço para coisas ruins entrar. Quando o nosso copo está cheio a ponto de transbordar, não há espaço para colocar coisas ruins, coisas más. Então que nós possamos nos encher do Espírito Santo dia após dia. O que é ser cheio do Espírito Santo, na sua opinião? O que você tem feito para você se alimentar da palavra de Deus? O que é que você tem feito para se aproximar mais de Deus? O que é que você tem feito para andar com as pessoas que andam com Deus? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, Olha que expressão linda, Enoque andou com Deus. E nós estamos andando com Deus? Ser cheio do Espírito Santo é você andar com Deus. É você produzir os frutos do Espírito e não o fruto da carne. É você ter amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Que Deus te encha hoje. Encha-te do Espírito Santo e o Senhor vai abençoar você ainda mais. Repasse esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser cheias do Espírito Santo e viver uma vida plena com Cristo. Deus te abençoe, grande beijo no coração, fica com Deus.